Paz, começando a nossa live para falar sobre arrebatamento nos sonhos. Você acredita nisso? Já aconteceu com você? Até você pode escrever a sua experiência aí se você já foi arrebatado. Nós vamos explicar como isso acontece durante o sono. Nos seus sonhos acontecem experiências sobrenaturais. Entenda só, os sonhos é um portal. Eu tenho um estudo falando sobre isso e temos uma escola online aí com aulas poderosas que daqui a pouco nós vamos estar falando disso se você quiser adquirir para se aprofundar no seu conhecimento. Nós vamos falar de arrebatamento nos sonhos, porque nos sonhos acontece cura, acontece libertação, acontece ativação e também mensagens, avisos, alertas de Deus através de sonhos. Sonhos é uma chave poderosa que muitos não entendem, não compreendem. Então é algo que você precisa estudar. Então até isso eu criei um novo canal, tanto que essa live depois estamos fazendo aqui no Instagram. Como eu falei nesses dias, vamos estar fazendo muitas lives pelo Instagram também, que no YouTube eu faço quase todos os dias. Ao meio-dia eu vou estar lá no YouTube. Mas vou estar colocando esta live no meu canal número 2. Eu criei um canal número 2 só para falar sobre sonhos. O canal chama Escola dos Sonhos. Então vai ser algo tremendo. Esse canal, conteúdo focado em sonhos. Porque eu falo sobre cura, libertação e principalmente sobre oração em línguas no meu canal número 1, onde temos o nosso podcast chamado Podercast, que já impactou muitas vidas, milhares de pessoas sendo impactadas, e eu creio que vai alcançar mais pessoas. E aí eu não queria misturar o algoritmo, que é coisa totalmente diferente, é profético. Eu falei, então eu vou fazer um só para falar de sonhos e ter o outro para falar de cura, de milagres, da oração em línguas. Ao mesmo tempo, se ligam, mas ao mesmo tempo é diferente, dimensões diferentes. Então nós vamos estar falando sobre isso, arrebatamento e sonhos. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, que Deus possa tocar a sua vida, abençoar você de uma forma poderosa, que Deus fale com você, que Deus ilumine, porque talvez você já teve essa experiência e não sabia, não ficou sabendo, ninguém te ensinou que foi uma experiência de arrebatamento durante o seu sonho, durante o seu sono. Então vamos estar orando. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, meu Pai, por esse dia, pela tua graça, pela tua bondade. Pai, que o Senhor possa estar liberando uma unção poderosa em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar liberando uma unção poderosa sobre a vida de todos, que o Senhor possa nos dar entendimento, a interpretação de sonhos e de visões, nos dê essa capacidade, Pai, nos unja com essa capacidade, em nome de Jesus, amém, amém. A irmã Silvana escreveu aqui, pastor, estou orando no Salmo 139, hoje será o terceiro dia, nessa madrugada sonhei com meu irmão em um acidente de moto, Deus está dando livramento ou vai acontecer? Então, sempre quando sonho com acidente é algo que eu falo há muitos anos. Se eu sonho com acidente de alguém conhecido ou desconhecido, mas se for conhecido, eu oro especificamente, mas eu oro no geral também, Senhor, no nome do Senhor Jesus, se o inimigo está querendo armar um acidente contra essa pessoa ou contra algum familiar meu, porque às vezes nós somos com uma pessoa da nossa família, está representando a família inteira. Não quer dizer que especificamente vai acontecer com essa pessoa. Eu já oro repreendendo. Então quando nós sonhamos com acidente, com tipo de violência, levando tiro, passando por algum mal assim, é bom você sempre acordar e orar, repreender aquela situação. Pode ser algo simbólico? Pode. O sonho tem símbolos, tem códigos, tem enigmas, mas mesmo quando nós não sabemos se é algo simbólico ou literal, é algo que o inimigo está armando para acontecer, ou um mal acontecer. Eu vou dar até um exemplo que aconteceu numa escola.
Numa época, quando eu fui pastor de uma igreja local, hoje eu sou pastor itinerante, nós criamos uma escola profética chamada Vale dos Profetas, para ensinar sobre sonhos, visões, sobre profecia, sobre tudo isso que tinha a ver com o profético. E aí eu falei isso nessa aula, isso muitos anos atrás. Quando você sonhar com algum mal, algum acidente, você acorda e repreenda aquilo. E aí o que aconteceu? Naquela semana que eu ensinei isso num sábado, era todo sábado, e aí no outro sábado a irmã contou um testemunho muito forte. Ela contou que ela sonhou com o filho dela, eu não lembro se ela sonhou caindo, e ela acordou assustada, o sonho foi bem real, bem vivo, e aí ela lembrou do que ela tinha aprendido na escola. E aí ela repreendeu, em nome de Jesus está repreendido todo o mal que venha na vida do meu filho, qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de ataque, ela repreendeu. E aí naquela semana, eu não lembro se foi no mesmo dia, mas foi na semana que ela teve o sonho. Agora eu não lembro se faz tempo essa história, né? Se foi no mesmo dia exato ou foi na semana. Eu sei que no outro sábado ela testemunhou que o filho dela subiu numa árvore, ele era um jovem, né? Hoje está um homem, né? Ela era um pré-adolescente, subiu na árvore e caiu. Ele ia cair de cabeça, mas algo fez que virou ele, coisa e tal, só machucou um pouco do ombro. Eu não lembro se tricou um pouco o braço, mas era para ele ter morrido lá na época. E ela testemunhou, foi muito forte esse testemunho. Ela sonhou e ela lembrou do que eu falei, repreenda. Então sempre quando você sonhar com mal, antes mesmo de buscar o significado, eu faço isso. Antes de buscar o significado, pode ser simbólico, mas seja simbólico ou não, em nome de Jesus, se está algum mal querendo vir na minha casa, na minha família, na vida de fulano, está quebrado, está amarrado em nome de Jesus. É algo muito importante, Raquel. Antes, nós vamos falar sobre arrebatamento de sonhos, mas já que alguns estão fazendo perguntas, e algumas perguntas é muito importante eu responder. Raquel fiz assim, fiz 3 dias de jejum na água e tive um sonho de traição. Foi revelação ou visão? Pode ser 3 coisas. Quando a pessoa sonha com traição, vamos dizer, o cara é casado e sonha com traição, pode ser 3 coisas. Primeiro, se a pessoa é muito ciumenta, às vezes ela vai sonhar, porque isso ciúme é uma insegurança, é um medo, é traumas, é alguma coisa que tem dentro da pessoa. Então isso gera o sonho. A nossa alma sonha. Se você fizer algo muito durante o dia, ou você assistir muito um filme em uma área, você vai acabar sonhando. Isso é um reflexo da alma. Então, o sonho de traição, primeiro, pode ser porque a pessoa é muito ciumenta. Uma vez um irmão ligou para mim e falou assim, pastor, a minha mulher sonhou eu traindo ela e agora está me perturbando. E eu falei assim, ela é muito ciumenta? Eu perguntei e ele falou, é. E eu falei, então é fruto do ciúme. Então, primeiro pode ser fruto do ciúme, se uma da pessoa é muito ciumenta. Segundo, pode ser realmente o inimigo querendo levar, se for a mulher, né, sonha com o marido, talvez o inimigo querendo amar um laço para fazer a pessoa cair no pecado do adultério. Esses espíritos de prostituição aí que o mundo está cheio, né? É incentivada a prostituição, infelizmente, o mundo. Ou pode ser realmente que o inimigo já conseguiu seduzir, não que a pessoa está traindo em si. Pode ser que a pessoa pode estar traindo, pode ser. Mas só que eu creio que sempre o sonho é um alerta. Não um aviso que está acontecendo. Pode ser um aviso que está acontecendo, mas é coisa rara. Sempre é mais ou menos, se é um sonho de Deus, Deus está dando um alerta para você tomar cuidado nessa área. Ficar atento. Se é um ciúme, se a pessoa tem um ciúme exagerado, já Deus está falando, você, sua alma está falando, sua alma está sonhando, você precisa cuidar disso. Se é o inimigo querendo armar laço, se é algo que já está sendo seduzido, então é já um alerta que pode estar acontecendo. Eu sonho sempre com minha irmã me atacar e colocar meus pais contra mim. Isso acontece de fato? Aí tem que ver se isso
já acontece na vida real e aí você sonha com o reflexo daquilo que já acontece. Acordei e orei sim, amém, Silvana, isso mesmo, acorda, ora, repreenda, já é uma forma de quebrar. Um dia fazendo a libertação. Fazendo libertação pode ser duas coisas. Quando sonhamos com libertando pessoas, pode ser Deus mostrando. Não. Isso aí, sonhar com libertação, tem a ver com o que nós vamos falar de arrebatamento no sonho. Não vou nem falar agora, porque nós vamos falar daqui a pouco sobre arrebatamento no sonho. Raquel disse, depois que eu acordei, fui no meu secreto, orei, depois abri a Bíblia, Deus me deu Isaías 29, Judá infiel. Então, ore para quebrar qualquer tipo de laço nessa área, se o inimigo está amando, onde está amando, que seja quebrado, que Deus te mostre, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que foi arrebatada e não sabia que foi arrebatada. Ela falou assim, pastor, eu tive um sonho e eu quero que você me ajude a interpretar, porque o sonho mexeu muito com ela. Ela sonhou que tinha como se tivesse ido para o céu e chegou num lugar no céu, ela não via bem claro, não foi um sonho tão nítido, que igual tem sonhos que a pessoa é nítido, vê porta, vê as coisas claras, mas ela viu que estava em outra dimensão no céu e de repente ela como se tivesse voltado para o corpo e ela acorda sentindo falta de ar, assustada, ela pensou que estava tendo até um infarto. E ela falou, pastor, o que foi isso? Eu falei, irmã, você foi arrebatada. Fui arrebatada? Foi. Você foi para o céu e muitas vezes quando nosso espírito sai do corpo, existe a viagem astral e existe o arrebatamento no espírito. Qual é a diferença da viagem astral e do arrebatamento do espírito? Eu vou usar a frase do profeta Vinícius Iracete. O que muda é a fonte. A viagem astral, a fonte é maligna, é espíritos malignos. Arrebatamento no espírito, a fonte é o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode usar anjos para nos ajudar nessa dimensão. Então, ela saiu do corpo no arrebatamento no espírito e voltou. Quando ela voltou, ela sentiu uma falta de ar. Parece que você é sugado de volta para o seu corpo e de repente há um impacto quando você volta para o seu corpo no arrebatamento no espírito. Vou dar outro exemplo que pode ser quando você sonha voando. Isso pode ser literalmente está acontecendo no mundo espiritual. Literalmente você está voando, você está arrebatado no espírito. Vou dar o exemplo quando falar de sonho de libertação. Alguém escreveu aí, eu sonho sempre libertando pessoas. Pode ser duas coisas, sonho de libertação. O sonho de libertação pode ser Deus mostrando o futuro seu, que você vai ter um ministério de libertação, Deus quer te usar na libertação e Deus já está te mostrando lá na frente. Outra coisa, isso pode estar acontecendo de fato. Você está sendo arrebatado, você saiu do seu corpo numa dimensão espiritual e está indo libertar pessoas de fato. Muitas vezes essa pessoa que você está orando, e muitos profetas, muitos já tiveram essa experiência de estar libertando pessoas durante o sono. Então não foi apenas um sonho, foi um arrebatamento. Então ele sai do seu corpo e vai lá orar pela pessoa, ele vê a pessoa, então ele está libertando realmente pessoas. Tem pessoas que têm essa experiência, um profeta até contou para mim que teve essa experiência de orar para uma pessoa em sonho, libertando essa pessoa, e essa pessoa realmente foi livre. Então, pode ser duas coisas, quando a pessoa, muita gente sonha em libertação, pode ser porque você vai ser usado nesse ministério de libertação, Deus está mostrando seu futuro, ou pode ser de fato, está acontecendo uma libertação, porque você está arrebatado no espírito, você foi arrebatado no espírito. O santo escreveu, Deus abençoe apóstolo, que o Senhor continue te usando. Já fui arrebatado 2 vezes, uma delas para lutar com um demônio dentro da minha casa. Fiquei fora do corpo lutando com esse principado. Isso, Sandro, mais ou menos que nós estamos falando, isso aconteceu ali, arrebatado, a pessoa sai do corpo. Entenda isso, arrebatamento
é sair do corpo. Isso é bíblico, é bíblico. Livro de Ezequiel, quando ele fala assim, e o Senhor pegou pelos meus cabelos e me puxou. Entenda isso, eu tenho uma aula, eu tenho vários cursos, né? E eu tenho um curso profético e eu falo sobre arrebatamento do Espírito. Todos aqueles que foram arrebatados no Espírito, ele, muitas vezes ele sente sugar. E o Ezequiel, sugar pela cabeça, né? Aí o Ezequiel deu a definição que puxou pelo cabelo e levantou ele. Levantou ele para o céu. Ele teve uma experiência de arrebatamento no Espírito. Muitos profetas bíblicos tiveram a experiência do arrebatamento do Espírito. De sair, Ezequiel, Eliseu, né? Perdão, não é Ezequiel. Ezequiel teve várias experiências vendo anjos, vendo querubins. E Eliseu, quando Geazi foi mentir para pegar o dinheiro de Naamã, Eliseu fala assim, o meu espírito foi com você. Eu vi o que você fez. Então Ezequiel saiu em espírito e viu tudo aquela cena. Lembrando isso, arrebatamento do espírito e viagem astral é a mesma coisa. O que muda? A fonte. Um é a fonte maligna e o outro é a fonte divina. E nós estamos falando de arrebatamento em sonhos. Assim como você pode ter visões acordado, você tem visões dormindo em sonhos. Assim como você pode ser arrebatado em espírito acordado, você também pode ser arrebatado em espírito em sonhos. E muitas vezes nós somos mais arrebatados em sonhos porque quando nós estamos acordados, o medo bloqueia isso. Eu lembro uma irmã, uma vez ela numa live, ela contou isso, que ela estava na janela e ela viu o espírito dela sair do corpo e ela se assustou. Na hora que ela assustou, o espírito voltou para o corpo. Ela se assustou. E foi algo involuntário. Ela não estava nem buscando isso, não estava nem orando por isso, mas algo aconteceu. Talvez Deus ia mostrar algo, mas ela se assustou e voltou. Tenho muita experiência com sonhos e arrebatamento, porque eu vivo isso desde criança. Isso. Aí que está uma chave, irmã Michela. Eu creio que essas pessoas que têm essa sensibilidade, já tem alguns que desde criança vê anjo, vê demônio, é arrebatado. Então é um ministério muito forte, profético. Mas eu creio que existe chave nas nossas vidas que podemos ativar isso, ficar mais sensível para o mundo espiritual e ter essas experiências. Tem alguns que já é sensível por natureza, a natureza profética dele já desde novo, e tem uns que não tem essa natureza, mas podemos despertar. Por isso que muita gente, quando começa a ouvir sobre sonhos proféticos, sobre visões proféticas, começa a ter. Muita gente que tem contato comigo é ativada em duas áreas, no profético e na cura. Isso eu falo pela graça de Deus, porque foi duas áreas que eu busquei muito e estou buscando cada vez mais. Nunca paro de buscar crescer nessas duas áreas. Então a pessoa é ativada no profético e na cura. Ingrid de Oliveira, quando se sonha que um filho quer se envolver com a mãe sexualmente, o que pode ser? Isso é espíritos malignos. Pode ser, agora veio um entendimento, o Espírito Santo fala comigo, pode ser uma maldição familiar que já existe, que já aconteceu talvez na família, gerações passadas. Quando nós falamos de maldição hereditária, alguns acreditam, outros não acreditam. No nosso treinamento de libertação, a primeira aula é maldição hereditária, 1h30 falando sobre isso, explicando os textos que acreditam, os textos que não acreditam. Eu acredito sim. A maldição hereditária é para ficar no cristão? Não. Jesus levou a nossa maldição, nossas doenças, tudo, mas nós temos que tomar posse, conquistar isso. Então, às vezes, isso tem a ver de algum espírito que já aconteceu isso na família, em alguma geração, e ele quer. O espírito sempre quer repetir a história de trevas. Os espíritos malignos, ele quer repetir a história de trevas. Ele quer aprisionar as famílias em pecados, em doenças, em maldições. Então ele fica ali sempre tentando trazer de volta coisas ruins, né? Sonhar com um bebê de sexo feminino, aí tem que ver o contexto. Lembrando sempre, nós estamos falando de arrebatamento no espírito e vamos voltar,
mas estou aproveitando para responder alguns aqui. Nós estamos no Instagram, vamos fazer várias lives sobre sonhos e depois vamos colocar num canal novo, canal número 2, canal Escola dos Sonhos. Também vou fazer live nesse canal número 2 de sonhos. Vou dar um exemplo. Os símbolos não podem ser fixos. Por exemplo, a pessoa uma vez fala assim: pastor, eu sonhei com piolho. O que significa isso? Piolho quer dizer algo na mente, quer dizer alguma coisa. Mas eu falo assim: mas conte o sonho. Porque não pode ser assim: eu sonhei com cobra. Mas como foi o sonho? Porque a explicação do sonho vai ter o significado, não é um símbolo só. A cobra é traição, cobra é coisa ruim. Realmente, cobra quer dizer isso, traição, coisa ruim. Mas como foi o seu sonho? Quando a pessoa conta o sonho, às vezes quer dizer outra coisa. Como foi o sonho. Então por isso que eu estou falando do bebê, como é o sonho, que aí precisava saber os detalhes, né? Meu sonho sempre sou de libertação, pessoas sempre colocando demônio para correr. Às vezes Deus me leva a ver, eles estão fazendo para desfazer a obra deles em oração. É que você é sensível no mundo espiritual, né, Michele, e entra nessa dimensão. Sobre arrebatamento, gostaria de ser arrebatado em espírito e ir ao céu, ao inferno. Então, sobre arrebatamento, acontece no sonho. No sonho, você vai ter dois tipos de arrebatamento. Às vezes você está vendo, igual Ezequiel fala assim: eu vi isso, ele está num estilo de contemplação. Isaías viu ali, até o momento ele está vendo os anjos, os serafins dizendo santo, santo. Ali ele está em outra dimensão. Ele foi arrebatado ali para aquela dimensão da sala do trono. E aí, mas só que ele interage. Então vai ter arrebatamento que você vai interagir. Aí o que acontece? Você ora a Deus, o jejum. Sempre o que pode ativar isso? O que pode ativar a nossa vida para o arrebatamento? A oração em línguas e jejum vai te ajudar muito. Mas eu vou contar outra experiência de um missionário. E a experiência dele foi sobrenatural. É um pastor brasileiro, agora não sei nem se ele está vivo, mas, porque faz muitos anos, né? Teve até livro contando a história dele. Ele era, se eu não me engano, no interior de São Paulo. E ele teve um sonho. De repente ele estava andando na Colômbia. Ele sabia que o país era Colômbia, ele está andando em umas ruas diferentes. E ele está andando com uma pessoa. E ele falou assim: vamos entrar ali naquele bar para comer um pão. E ele pega um pão com queijo e começa a comer no sonho. E aí ele acorda. O que é mais impressionante, porque não foi apenas um sonho. Ele estava lá. Ele estava em um arrebatamento. Ele estava no futuro. Porque quando você é arrebatado, você pode entrar em dimensões futuras. E sabe por quê? Porque quando ele acorda com um pedaço de pão e queijo na boca dele. Isso foi tão forte para ele, porque ele estava comendo no sonho pão e queijo na Colômbia. E ele acorda com um pedaço de pão e queijo. Isso deixou ele louco. Louco no bom sentido. Ele falou: tenho que ir para a Colômbia. Ele foi falar para o pastor dele: tenho que ir para a Colômbia, eu tive essa visão, esse sonho, né? Foi um arrebatamento isso. E aí o pastor dele: não tem plano de investir na Colômbia, né? Mas ele pegou a mulher, eu não lembro se ele tinha quantos filhos ele tinha, e foi para a Colômbia, sem apoio nenhum. A igreja não queria apoio, não queria abrir igreja na Colômbia, e ele abriu um grande ministério na Colômbia lá. Até engraçado que depois que ele estava com 30 igrejas enormes lá, o pastor dele falou: senhor, nós queremos te apoiar. Ele falou: agora não precisa, eu precisava no começo, agora nós acreditamos. Mas foi um sonho muito forte. Sonhei que colocava uma coroa na minha cabeça com pedras vermelhas e verde. Coroa sempre quer dizer honra, às vezes quer dizer posição de autoridade. Deus está colocando você em uma posição de honra e autoridade nova. Sonhei que estava numa gruta, onde tinha várias grutas, onde saía águas limpas, foi maravilhoso. Tinha alguém com quem eu conversava, mas eu não consegui ver quem era.
Esse sonho, Eliane, foi um arrebatamento. Um dia sonhei com a leoa, pulava em cima de mim e se levantava. E aí não sei, se deitava. Sei que Deus me mostra muitas coisas no sonho, mas ultimamente eu não consigo lembrar que eu sonhei. O que devo fazer? Então, é sempre pedir para o Espírito Santo, antes de dormir, Espírito Santo, fale comigo em sonhos e me ajude a lembrar do sonho. Então, o primeiro minuto, quando você acorda, é o mais importante. Você acordar e tentar lembrar o que você lembrar, anota. Hoje mesmo eu sonhei. Algumas coisas eu consegui, sonhei e aí eu lembrei da última coisa que aconteceu no sonho. Mas tem alguns detalhes que eu lembro vagamente, não está tão claro, mas eu puxando a memória e eu pelo menos fixei naquilo que eu sonhei. Então quando você treina, é como treinar, uma forma de treinar, eu falo, anota o sonho, quando você acha que aquele sonho é de Deus. Nem todo sonho é de Deus. Se você entrar na nossa escola de sonhos, tem um valor aí. Nós lançamos esse curso agora, eu fiz a escola de sonhos, tem aula comigo, tem aula com o pastor Caio, pastor Jonathan Lobo, profeta Renato Pastani, nós fizemos junto, né, em live no YouTube, foi pelo YouTube nossas aulas. Nós falamos, e está aí no link na bio do Instagram ou aí debaixo, na descrição do vídeo, se você quiser adquirir a nossa escola de sonhos, 16 aulas profundas. Nós falamos isso nessa escola, que nosso sonho tem 3 fontes. A alma, a mente do homem, Deus falando em sonhos, nosso corpo também fala, e o diabo, com perturbação, pesadelo. Raquel, 2013, fui atingido com uma bola de fogo enorme que entrou dentro do meu quarto pela janela. Me assustei, a bola de fogo caiu em mim e no bebê. Ficamos como lâmpadas cheias de purpurina brilhante, uma experiência tremenda. Isso foi acordada. Deus sempre mostrou o principado. Sempre estou em guerras territoriais. Desde pequena, sempre estou tentando matar, perseguir Lilith. Algo em mim incomoda ela. Sonhei que estava atrasado para um casamento no qual eu era madrinha. Queria encontrar roupa bem bonita e fiquei procurando. Me oferecer algumas e dizia que era de crente, mas não era. Magna, esse sonho quer dizer que para alguma coisa, às vezes você sonhou, não sei se, às vezes a pessoa sonhou, está falando de um sonho que já teve há um bom tempo. Então, às vezes o sonho reflete o que a pessoa está vivendo no momento. Por exemplo, está tendo uma festa e eu não tenho roupa para ir na festa. O que pode significar isso? Que eu estou despreparado para aquela festa, né? Não estou preparado para ir para a festa. Então, muitas vezes quando você sonha, pega a chave aí. Quando você sonha que precisa estar num lugar e você não está com roupa adequada para este lugar, muitas vezes Deus está mostrando que Deus quer te levar para um nível, Deus quer te colocar em algo, mas você ainda não está preparado para isso. Pode significar isso. Não precisa ficar triste. A Vera diz, eu fico triste por não lembrar dos sonhos que eu tenho. Logo, será que Deus não está comunicando comigo? Não, Vera, não precisa ficar triste. Você vai pedir para o Espírito Santo te ajudar nisso. Você vai treinar sua mente, se esforçar para lembrar. Mas Deus fala em sonho, mas não é a única maneira que Deus fala. Lembrando disso, Deus fala através de visões, de profecia, através da pregação. Você precisa falar, Deus, fale comigo. Fala em sonhos, fala em visões. Quanto mais você vai buscar a Deus. Eu tenho um livro que eu comprei e vou reler e relançar. Fazia muitos anos que tinha feito esse livro, eu tinha lido pela primeira vez e depois ficou anos sem relançar e relançar de novo. E esse livro eu vou indicar para todo mundo. Surpreendido pela voz de Deus. Esse livro é muito bom, falando de várias maneiras que Deus fala. Então, só adiantando aqui, não dá para me responder tudo.
Pastora Rose, sonhei com muitas pedrinhas pequenas, tipo diamante, e depois sonhei que apareceu uma pedra grande na minha mesa. Isso Deus fala ao meu coração que é provisão chegando para você, Pastora Rose. Pequenas provisão e uma grande provisão está chegando aí para a sua vida. Já vai estar vindo pequenas provisões, mas uma grande provisões. Isso faz eu lembrar de um sonho que eu tive há muitos anos atrás com um apóstolo amigo meu. Nós estávamos naqueles barcos na Amazônia, aqueles barcos pequenos, não sei se, eu acho que é canoa, né? Aqueles pequenos, cabendo 2 ou 4 pessoas, e ele estava na frente, guiando, falando assim, ó, vai por aqui, e eu estava como se estivesse com remo. Aí eu achei um diamante, lá nós achamos um diamante ali na beira do rio, e aí achamos um, e aí eu falava no sonho, ó, isso aqui é provisão para o nosso ministério. Agora eu não lembro se foi eu que falava ou ele que falava que era provisão para o ministério. Nós achamos 2 pequenas. Aí de repente nós achamos uma grande. 2 pequenas e uma grande. Aí nós falamos ali no sonho, provisão para a vida toda. Nós achamos pequeno, provisão para o nosso ministério. Depois achamos uma grande, provisão para a vida toda. Eu sinto até arrepiado. Vai chegar a provisão de uma forma sobrenatural que vai ser para a sua vida toda. Qual é a diferença entre sonhos e revelações? Acho que é Regina, não sei que está abreviado. Regis, eu acho que é Regis. Regis, qual é a diferença entre sonhos e revelações? A diferença, não tem diferença. Acontece o seguinte, nem todos os sonhos que é de Deus. Então, o sonho que é de Deus é uma revelação. Vamos dizer isso, tem sonho que é da nossa alma, tem sonho que é do diabo e tem sonho que é de Deus. Quando o sonho é de Deus, é uma revelação. Existe uma revelação, Deus revela em visões, mas nós precisamos da interpretação. Então vem a revelação, precisamos da interpretação e depois da aplicação. Revelação, interpretação, aplicação. Faraó teve o sonho das vacas magras, vacas gordas, das espigas magras, espigas gordas. Ele teve a revelação. O sonho foi a revelação do que Deus ia fazer, mas ele não tinha a interpretação. José veio e falou, ó, vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Mas José não só teve a interpretação que ele fez, ele falou da aplicação. Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ajuntar em celeiro 7 anos, para quando chegar a fome, nós ter celeiro cheio e não passar fome. Então, é isso. Sonhei que estava no quarto, estava com uma roupa preta e alguém me dava caixa, nela tinha um vestido azul royal, bem lindo. Daí eu vesti esse vestido, o que significa? Vamos dizer, roupa preta muitas vezes quer dizer luto. Se você já passou por luto, ou você passou por um momento de muita perda, que o luto não é só de perda familiar, mas quando você perde algo, igual você tinha um ministério, o ministério acabou, tinha uma empresa, acabou, isso também é uma forma de luto. E quando está falando de uma troca de veste do preto para o azul, Deus está falando que está mudando a fase. Essa fase de perda acabou e está entrando em uma nova fase. O azul simboliza o profético, muitas vezes, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se inscrever no nosso novo canal. Eu vou ver se eu ponho aí, talvez depois no Story, no novo canal sobre sonhos, porque lá nós vamos fazer live direto. Algumas lives eu vou fazer aqui no Instagram e colocar lá no canal. Outras vou fazer diretamente no canal sobre sonhos. O canal número 2 é o canal número 2. Vai ser um outro canal só para falar de sonhos. O canal vai ser só sobre sonhos. Quero estudar libertação, ter o dom de profecia, o dom de maravilha. Meu coração arde nessa área de libertação. É possível? Sim. Todo dom ajuda na área que você quer ser usado. Vamos dizer, eu tenho, pela graça de Deus, o dom chamado palavra de conhecimento.
E a minha área que eu busquei muito ser usado foi cura. Então a palavra de conhecimento flui na minha vida muitas vezes na área de cura. Mas a palavra de conhecimento, que é o dom de revelação, pode ser usada em outras áreas. Vamos dizer, se a pessoa quer ser usado muito na libertação, esse dom vai fluir na libertação. A pessoa quer ser usado para a restauração da família, de casamento, cura interior, esse dom vai fluir nessa área. Então, os dons fluem na área do ministério da pessoa. Então, você pode estudar a libertação e os dons podem fluir e vai ajudar nisso também. E você, não sei se você viu, né, nós temos o que você quiser de material nós temos, né? Assim, nós temos 4.000 vídeos gratuitos lá no nosso canal e nós temos algumas escolas fechadas, que é uma forma também de abençoar. Quando a pessoa compra algum curso, algum material, está nos abençoando, nos ajudando no nosso ministério. Eu sou itinerante hoje, não sou pastor de uma igreja local, então nós temos um treinamento de libertação, nós temos um treinamento profético, nós temos agora a escola de sonhos, nós temos aí o treinamento da escola de sonhos, o de cura, nós temos 4 aí, nessas áreas, graças a Deus. Consigo decifrar alguns sonhos, como faço para crescer nesse dom? Estudo. Você começa a estudar os símbolos, o significado. É claro que sempre eu gosto de falar, a chave de qualquer ministério, de qualquer dom, de tudo, é o relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinando, vai te mostrando, ter livros, cursos, não só o meu, tem outras pessoas que têm cursos, tem livros nessa área. Eu não tenho um livro nessa área, só tenho um curso. Aí você começa a estudar e aquilo lá parece que vai ampliando. Tudo que você foca, cresce. Se você focar em sonhos, vai crescer isso na sua vida. Você vai crescer o entendimento, vai crescer a unção. Focar em cura, vai crescer isso na sua vida. Vai focar em libertação, cresce. Focar no profeta, tudo que você focar, o que é focar? Você começa a ler livro, começa a ouvir live, aquilo que você começa a se alimentar, vamos dizer isso, absorver, isso vai crescer na sua vida e vai crescendo a unção, o entendimento, cresce tudo. O que você foca, cresce. A Ana diz, sonhar com cobra azul em um fogão. Isso precisa da interpretação de buscar o Espírito Santo. Porque é diferente esse sonho da cobra azul em um fogão. E primeiro nós temos que saber, quando você vê uma cobra, ela está te atacando, está te defendendo. Eu vi 4 camelos espalhados como se representasse norte, sul, leste e oeste. Pode significar isso também, pastora Jane. Pode representar isso mesmo, mas aí precisa buscar a interpretação. Mas o que Deus fala é que o camelo, ele retém água por um bom tempo, que anda no deserto, bebe não sei quantos litros e pode andar bastante tempo no deserto e não morre no deserto por falta de água. Ele está abastecido. Então não importa qual direção você vá, você precisa ter celeiro cheio dentro de você. Tive perda de ministério, de emprego. É um sonho, recebi uma capa azul, mas era de vários tons de azul, só lembro disso. Irmão Eric, saudade, irmão Eric. Capa azul tem a ver com o profético, né, irmão Eric? E como o azul de vários tons, talvez isso pode significar várias linhas proféticas, porque quando você estuda o profético, tem até um livro do Jim Glow, que ele fala, eu não lembro se ele fala 12, eu acho que é 12 ou 10, que ele fala sobre o ministério profético pode fluir. Existe várias linhas, eu acho que ele falou 12 ou 10, mas só que existe várias, não é só 12 ou 10, então você pode estar fluindo em várias linhas proféticas em nome de Jesus. Amo a live, não perco nenhuma. Glória a Deus, Vera Lúcia. Pastor João, um abraço. Ô, Pastor João, você é o Pastor João lá, né? Nós temos que fazer apostila, né, irmão? Pastor João é uma bênção.
Não dá para interpretar todo sonho. Eu estou interpretando alguns aqui, tentando interpretar, não quer dizer que é algo importante para falar isso. O pastor Caio, que também está na nossa escola de sonho, 2 aulas dele, ele falou algo bem interessante. Ele falou assim que às vezes Deus não vai dar interpretação para ninguém. Você pode procurar um profeta, procura outro. Você sabe, primeira coisa, quando você sonha e você lembra nitidamente, você anota o seu sonho para não esquecer, porque às vezes, por que é importante anotar? Porque às vezes nós perdemos algum detalhe, e esse detalhe é fundamental para a interpretação do sonho. E você tem certeza que aquele sonho é de Deus. Mas você vai em um homem de Deus, em uma mulher de Deus, talvez eles falam alguma coisa, mas você sente que ainda não é aquilo. Ou ninguém consegue interpretar. O pastor Caio fala assim que às vezes tem coisa que é tão pessoal que é você mesmo que vai ter que ter a interpretação. E como é isso se eu não consigo? Você vai estar orando a Deus e Deus vai estar mostrando, às vezes Deus vai mostrando aos poucos. Ou às vezes Deus dá outro sonho que completa, como se fosse um quebra-cabeça. Sonhei com o Benihim administrando a unção sobre mim, descia eletricidade sobre mim, dizia essa unção é diferente. Será que recebi? Sim. Eu acredito sempre quando você sonhar com o homem de Deus, ministrando em você, pode ser que você está recebendo aquela transferência daquela unção. Deus está mostrando para você, o homem de Deus é um símbolo, a unção é de Deus, né? A unção que está no Benihim, a unção que está no Rei Crack, a unção que está na vida daquele profeta. Então, se você sonha com aquele profeta, Deus está falando, estou ministrando em você a mesma unção. Vera Lúcia, pastor, sinto que Deus está me usando, ou quer me usar para orar por pessoas desenganadas, principalmente crianças, mas sinto insegurança para orar por cura ou por libertação, apesar de Deus já ter me usado muito nos vasos. Irmã Vera, vai. A nossa missão não é prometer cura. Vamos dizer, se eu for orar para um canceroso, desenganado, nós não podemos prometer que ele vai ser curado. Nós temos fé que Deus pode curar a pessoa, mesmo estando no último estágio do câncer, mas não prometer, nós vamos orar. A nossa missão é orar. É que às vezes nós estamos preocupados se vai ter o resultado ou não. Eu não me preocupo hoje com o resultado, quando eu oro pelos enfermos. A minha missão é orar. É claro que eu quero ver as pessoas sendo curadas, mas eu sei que muitos vão ser curados, outros não vão ser curados. Eu não tenho uma resposta porque alguns vão ser curados. Às vezes, quando eu conheci, eu lembrei até o pastor Ronaldo, ele contando para mim no podcast, né, que ele orou para uma pessoa que tinha um problema simples e não foi curado. E depois orou para o outro com problema grave e foi curado. Aí como explicar isso? Outro mais simples. Então é isso, a nossa missão é orar, não se preocupar com o resultado. O que nos bloqueia é o resultado, se não acontecer. Na questão da libertação, você se alimentar na palavra da autoridade que você já tem em Cristo. Se eu tenho autoridade, eu não vou ter medo de nenhum demônio. Existem vários versículos que nos ajudam nisso. Um versículo que me ajudou e eu pensava, né? Primeiro, o nome de Jesus é acima de todo nome. O outro versículo, que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Se eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, então o diabo não pode me tocar. Paz aqui do Japão, que Deus abençoe. Amém, pastor João, obrigado, que está fazendo a apostila de cura para nós aí, transcrevendo nosso treinamento de cura. É uma bênção. Obrigado, pastor João. Eu sonhei com o pastor Luciano Fael orando em mim. O sonho, fui batizado e acordei falando o que falava no sonho. Tremendo. Vieira, você falava em línguas e veio falar quando sonhou isso, ou você já falava, mas falou em uma língua diferente quando sonhou isso? Para você ver, isso tem a ver com o arrebatamento que nós estamos falando. Nós começamos essa live para falar do arrebatamento em sonhos. E tem experiência, entenda isso, vou falar de novo. Nós podemos ser arrebatados em sonhos, podemos receber transferência de unção no sonho, podemos ser libertos nos sonhos, podemos ser curados nos sonhos, podemos libertar pessoas nos sonhos. Nós saímos em dimensões espirituais e libertamos pessoas. Então,
pode acontecer tudo isso na dimensão do sonho. Por isso que o sonho é tremendo. Por isso que eu comecei a estudar o sonho, e quanto mais eu mergulho no sonho, eu fico pensando, é uma dimensão poderosa. E isso não só cristão e não cristão estuda sobre sonho há anos, porque é uma dimensão muito profunda do ser humano. Então, eu falo de novo aí, você quiser se aprofundar, nós temos o nosso treinamento. Sonhei pegando joias no chão. Então pode ser um símbolo de joias, quer dizer riquezas, coisas que vão aparecer na sua vida ainda. 5 anos. Sonhei com um homem que era uma autoridade, ele vinha para cima de mim e eu ficava com tanto medo que ia me esconder, mas Deus me dava tanta autoridade para falar com ele e me obedecia e saía. Isso pode ser um símbolo espiritual. Se você conhece essa autoridade, pode ser algo que já está acontecendo no mundo espiritual. Não falava. Não era batizado. Não era batizado e começou a falar no sonho. Isso aí já é tremendo. A pessoa já tem muita gente que teve sonho de não falar em línguas e recebeu o batismo com o Espírito Santo no sonho e aí acorda falando em línguas ali. E tem pessoas, aí pegar um gancho disso, daqui a pouco eu vou fazer a live meio-dia no meu canal sobre 1 Coríntios 14 para falar sobre oração em línguas. Tem pessoas que sonha falando em línguas, mas acorda não está falando em línguas e quer ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu quero ser batizado, mas eu já sonhei falando, mas eu não falo. E eu falo, sabe o que eu falo para ela? Se você lembra as línguas que você falou no sonho, fale ela. Se a pessoa que não fala em línguas lembra das línguas que sonhou, fale. Repita a língua que sonhou, porque já está dentro de você. Sonhei com o apóstolo Robson orando em mim. Ele olhava para mim e dizia, preciso falar com você, me espera após o culto, quero orar por você. E eu orava e ouvia várias. Isso quer dizer uma transferência, ou isso do apóstolo Robson pode ser duas coisas, uma transferência, ou se você tem que, não sei se você é conectado ou não, ou tem que se conectar online, ou de alguma forma aprender mais dele. Sonhei muito com expulsando demônio na África. Pode ser algo futuro, ou pode ser algo que está acontecendo no mundo espiritual. Glória a Deus. Tem muita gente que está tendo sonho, não dá para responder tudo, mas vamos estar terminando. Ó, às vezes eu estou parando em alguns sonhos, porque às vezes a minha explicação de um sonho pode ajudar a entender outros, entender no modo geral. O que eu estou falando aqui dá para você ter uma noção no modo geral, para você entender os seus sonhos, vir uma luz. Porque eu vou dar um exemplo disso, desse sonho que a irmã Magna fala, meu amigo tem buscado a se santificar, orar, orando e jejuando. Hoje ele me disse que sonhou que pecou. Falei para ele orar e repreender. Aí que dá um ponto. Na hora que eu li isso daí, veio uma impressão no meu espírito. A interpretação do sonho muitas vezes tem a ver com o espírito. Não tem a ver com a nossa mente, razão. Tem a ver com a direção do Espírito Santo. O que eu senti nessa direção? O nosso medo, o que eu tenho medo, muitas vezes eu vou sonhar com aquilo. Eu tenho medo de pecar, eu sonho pecando. Eu tenho medo de passar vergonha em público, eu sonho passando vergonha em público. Eu tenho medo de bater o carro, eu sonho batendo o carro. O meu medo muitas vezes gera sonhos de medo. Eu só tive um sonho repetido em toda a minha vida. Foi um roubo do inimigo e outro sonho voltei para recuperar o que perdi num lago. Amém. Então, restituição. Quero aprender sobre sonhos. Quero fazer o curso. Então, Magna, o link está aí
Se você tiver no Instagram, tá aí na bio, na descrição aí, no perfil, né? Se você tiver pelo YouTube, tá na descrição do vídeo. É uma escola do sonho, tem um valor, né? Que esse valor nos ajuda, mas dá para parcelar no cartão. Vi vários cajados pequenos, mas o fim vinha duas moças lindas cantando e me entregavam um grande, na ponta várias pedrinhas preciosas. Crise de acordei impactado, chorei muito. Glória a Deus, isso quer dizer ministério, Vera Lúcia. Vai chegar o tempo do seu ministério crescer. Glória a Deus. Senhor, beijo, eu recebi através do Senhor pelo Podercast. Glória a Deus, Ana Santo. Glória a Deus. Então nós estamos acabando. Foi, acho que quase 41 minutos. Mas entenda só. Se você sonhar voando, pode ser um arrebatamento. Se você sonhar no céu, tem gente que sonha indo para o inferno. Vou falar de um arrebatamento de alguém que foi para o inferno. Nós vamos estar orando, porque daqui a pouco eu vou terminar com esse sonho. E terminar com esse sonho. Estou vendo aqui alguma notificação chegando. Eu vou terminar com esse sonho e orar por você, porque daqui a pouco eu vou fazer a live no canal. A pessoa não era crente. E ele sonhou, estava descendo num abismo, e ele começa a ouvir vozes, ver um fogo, e ele começa a ver coisas feias, ruins. E lá no Nordeste isso. E ele estava dormindo na rede. Ele acorda assustado, ensopado. Diz que estava ensopado, ele tinha suado muito e a rua teve que tomar banho, todo molhado, escorria suor dele quando ele acordou desse sonho. Aí podia falar, não foi apenas um sonho. Um mês depois, manifestou demônio numa pessoa. Eu conhecia a pessoa que manifestou demônio e conhecia essa pessoa que teve isso. Mas foi muito forte que aconteceu isso. Quando aconteceu de manifestar o demônio na pessoa, o demônio falou assim, eu vi você esteve lá. Apontou para ele e falou assim, eu vi você esteve lá. E aí ele ficou todo arrepiado, ele não é nem crente, aí ele já se mandou, já correu. Mas realmente ele foi arrebatado para o inferno. E o demônio, quando manifestou um mês depois, falou, eu vi você estava lá, você esteve lá. Então, os sonhos, entenda isso. Os sonhos é um portal. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, vai derramando de uma unção poderosa sobre a vida do teu povo, ativando dons, ativando o sobrenatural. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, vai abrindo os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Leva essa pessoa para uma dimensão profunda do teu Espírito Santo. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, também todo ataque do diabo contra a vida deles possa cair por terra. Mentiras, enganos, doenças, maldições possa cair por terra. Mas leva o teu povo para um tempo de vitória, um tempo de glória, um tempo de unção. Papai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar em sonhos, em visões, que o Senhor fale com o teu povo da maneira que o Senhor quiser, mas possamos ouvir a tua voz. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo uma ativação sobrenatural. Eu profetizo a tua glória, a tua unção, a tua presença na vida de todos que estão aqui conectados. Em nome de Jesus, receba a unção do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba aí a unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz, fique com Deus. Logo, logo nós faremos outra live aí para falar de sonhos.